Seria 2 versículos do primeiro carta do apóstolo João. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 João 4, 7 e 8. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Mas quem não ama não o conhece, porque Deus é amor. O cúmulo da revelação do Deus eterno para a humanidade chegou a ser cumprido neste trecho do apóstolo João. Finalmente alguém declarou que Deus é amor. Como eu gostaria que pudéssemos, irmãos, apreciar este fato. Deus é amor. Como eu gostaria que pudéssemos, irmãos, conhecer este fato primordial da toda existência. Deus é amor. Que pudéssemos, irmãos, ver de novo o fato que Deus é amor sem preconceitos, com mentes abertas. É muito difícil para nós, porque infelizmente existem certas dificuldades que nos impedem de aceitar simplesmente a declaração do apóstolo João: Deus é amor. Nós vemos estas dificuldades, primeiramente duas eu gostaria de mencionar. Primeiramente, na linguagem moderna, nossa língua, e não somente a nossa, mas outras línguas como o inglês, a palavra amor tem sido degradada e depreciada. Ela tem toda espécie de significados. A gente pode amar a música erudita, a gente pode amar bombons de chocolate, como eu, a gente pode amar guiar seu carro em alta velocidade. Você pode amar tudo neste mundo, está certo. Mas quando nós gostaríamos de expressar aquilo que sentimos para aquele que tocou as raízes profundas de nosso ser, quando nós gostaríamos, irmãos, de fazer como todos os amados da toda a história fazem, querendo pôr em palavras aquilo que eles sentem, então nós podemos usar somente esta mesma palavra, a mesma palavra que diz que eu gosto de bombons de chocolate. É uma pena, a nossa língua é tão pobre. Deve ser por isto, ou talvez é por causa do mero descuido nosso, que nós usamos a mesma palavra para descrever um momento de paixão. Ao mesmo tempo nós usamos a mesma palavra para descrever uma vida toda de devoção e serviço a Deus. Nossa primeira dificuldade, então, irmãos, que nossa língua não nos ajuda em nada a entender quando João fala Deus é amor. Outra dificuldade que nos impede de aceitar simplesmente que Deus é amor é nosso medo. Nós temos medo que o amor de Deus seja vulnerável, ou é vulnerável. Nós somos medrosos, irmãos, porque nós achamos que o amor de Deus parece bom demais. O amor de Deus parece generoso demais para um mundo como o nosso, parece bondoso demais. Estava falando com o Ari agora lá na frente da igreja, como nossa lição da escola dominical hoje, falando como
Moisés, quando deu a lei, olho por olho, dente por dente, o povo naquela época era um melhoramento, olho por olho, dente por dente, porque o negócio era muitos olhos, né? Mata toda a família, até toda a nação. Então, estamos conversando e eu concordo com o Ari, naquela época é um melhoramento olho por olho em comparação do que a gente tinha, porque era tão ruim os dias em que matava todo mundo. Então, matar um era um melhoramento. Então, nós vamos ver uma coisa com o amor de Deus. Nós achamos o amor de Deus, para ser amor não serve para um mundo como o nosso hoje, não. Por isso nós temos cercado este amor de tantas condições, de tantas amoestações, de tantas explicações, até ele cessa de ser o amor de Deus. Nós temos medo, irmãos, nós temos medo que Deus esteja se arriscando demais em amar o mundo. O mundo não merece o amor de Deus, não. Temos medo de que nunca dê certo o amor de Deus num mundo como o nosso. Temos medo de que ele esteja vulnerável demais. E por causa disso nós temos explicado, nós temos modificado o amor de Deus, tanto até que parece um amor superficial. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, ele escreveu o seguinte: que o amor seja inteiramente sincero. Será possível que Paulo estivesse falando sobre este amor nosso superficial? Não é de estranhar que o povo em geral tenha a impressão de que o amor cristão não é totalmente sincero. Nós somos chamados a amar, está certo. Mas somente, irmãos, se deixarmos nossos corações sejam humilhados, sejam resgatados pelo amor incomensurável de Deus, então mostramos apenas um amor superficial aos outros. Nós não queremos ser vulneráveis, claro, mas amor é sempre vulnerável. Nós não queremos ser enganados por ninguém. Quando eu saio da casa, eu tranco tudo, eu vejo tudo trancado, eu deixo 2 ou 3 rádios ligados, eu saio, deixo o carro, eu tenho cadeado para deixar na direção do carro. Uma coisa que me faz bravo é para alguém me roubar, para alguém me enganar. Claro. E eu não vou cair nisso fácil, não. Quando o homem roubou a minha máquina fotográfica, eu disse: bem feito, ele trabalhou bem, viu? Para me roubar aquela máquina tem que ser um profissional mesmo, viu? Eu sou o único que não quer ser enganado pelos outros? Ninguém quer, ninguém é bobo. Nós não queremos ser humilhados, nós não queremos ser ridicularizados, está certo. Mas o amor tem que ser. Nós declaramos que Deus é amor. Mas o que nós realmente queremos dizer é que, através da providência sorridente, há um Deus bravo de cara feio, pronto para nos castigar. Oh, irmãos, nós temos que ter de novo a certeza, temos que ter de novo a grandeza do fato de que Deus é amor. E Ele é mesmo.
amor mesmo, sem condições, sem amoestações, sem limitações. Este é o fato fundamental de toda a criação. Deus é amor. Nós temos que senti-lo. Deus é amor. Nós temos que mostrá-lo. Deus é amor. Nós temos que conhecê-lo. Deus é amor. Nós temos que vivê-lo. Deus é amor. Se pudéssemos estudar a vida de Jesus Cristo, como é apresentado no Evangelho, nos 4 evangelistas, se nós pudéssemos abrir o Evangelho pela primeira vez com mentes abertas, não contaminadas com preconceitos, se nós pudéssemos simplesmente ver como Jesus era, eu tenho certeza que nós ficaríamos surpreendidos. E até eu aprecio, em parte, a teologia de libertação que está em moda hoje. Porque é uma coisa que ela faz, a teologia de libertação, ela nos choca em tentar ver Jesus como ele era realmente. Nós percebemos um sentido não explícito na vida de Jesus Cristo. Por isso eu acho que realmente há muita pouca gente que tem uma visão livre, não prejudicada, que pode enxergar os evangelhos e ver o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Nós devemos ter esta visão. Vamos tentar. Eu quero mencionar 2 pontos que preocuparam e frustraram os primeiros discípulos e continua, pelo menos, me frustrando e preocupando. Estes 2 fatos vão nos incomodar, irmãos, vão nos confundir, até vermos que Deus realmente entrou neste mundo totalmente indefeso na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus entrou neste mundo em nosso nível. E vermos que Deus é realmente amor encarnado na pessoa de Jesus Cristo. E estes 2 fatos que eu gostaria de mencionar, realmente eu lutei anos para tentar entender. Eu não entendo até agora. Mas a minha luta com os fatos mudou a minha vida, me transformou. Primeiro fato, foi a atitude de Jesus Cristo para com os pecadores. Para o povo religioso nos dias dele, e não para nós hoje, porque nós vemos a vida de Jesus e nem percebemos isto. Mas para o povo religioso, os fariseus, os professores da lei, os saduceus e todos os demais, foi um escândalo para Jesus Cristo dizer que ele era um líder, um profeta religioso, até que ele era o Messias de Deus. Porque Jesus não denunciava os pecadores, como todo profeta do Velho Testamento fizera. É simplesmente incrível entender como podia Jesus ser o Cristo, o Messias, e não abrir boca contra os pecadores. Pense um pouco sobre isto. Como vamos entender? E se não for escandaloso para nós, irmãos, pelo menos é surpreendente. Pega a sua Bíblia para ver. Jesus nunca chamou ninguém pecador, senão os religiosos, com seu orgulho e com sua retidão própria.
Pega os evangelhos, verifica lá. Como a gente vai entender isto? Com os pecadores, Jesus usou o método de amor simples. Ele nunca tentou provocar e alimentar a culpa, o senso de culpa em ninguém. Como nossa principal tarefa na igreja é tentar fazer todo mundo culpado para depois manipular aquela culpa, para depois o povo, pelo menos, entrar na linha da conduta que nós achamos que eles devem entrar. Em consequência deste amor simples que Jesus mostrou para com os pecadores, nós achamos Mateus amado, apreciado, quem sabe, talvez pela primeira vez em anos, deixando de ser um aproveitador inescrupuloso para seguir aquele que o chamou em amor. E não foi? Mateus, como aqueles pescadores, eles responderam aquele amor imediatamente e saíram onde estavam para seguir Jesus. Em consequência do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, nós achamos Zaqueu, cujo instintos de ganância tinham roubado o homem da amizade e do amor dos outros. Sendo cobrador de impostos, Zaqueu era um homem detestado na sociedade, separado de todo mundo, mas em consequência deste amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, este Zaqueu foi transformado em um homem maravilhosamente generoso. Em consequência do amor de Deus revelado perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo, nós achamos aquela mulher da rua, aquela mulher perdida, aquela mulher sem esperança nenhuma, que nunca tinha conhecido o amor verdadeiro de ninguém. Achamos esta mesma mulher caindo totalmente perante aquele que o amou como a filha de Deus. Em consequência do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, nós achamos aquela outra mulher apanhada em adultério, sendo defendida na hora de sua maior humilhação pelo próprio Filho de Deus, que nem a condenou. Esse método de fazer de novo as pessoas por meio de amor transbordante extremamente arriscado. Mas foi exatamente este risco que Jesus estava pronto a correr. E ele correu mesmo. É um método divino. Para os discípulos parecia insensato. Para os discípulos, eles simplesmente não entenderam, porque parecia perigoso o que Jesus estava fazendo, parecia errado. Eu acho que não foi só Tiago e João, acho que eles não foram os únicos que queriam mandar descer do céu fogo para acabar com o povo daquela pequena vila que não aceitava o amor de Deus em Jesus Cristo. São Lucas capítulo 9, versículo 54. Quando seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para acabar com esta gente? Pedro foi fortemente repreendido quando ele surgiu para Jesus um meio menos perigoso, um meio menos inflexível do que o amor vulnerável que ia guiar Jesus à cruz
por causa do mundo como o nosso. Mateus capítulo 16. Então Jesus virou-se e disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é pedra de tropeço no meu caminho, porque seus pensamentos são de homens e não de Deus. O propósito claro de Jesus Cristo jamais permitiria o fogo do céu, como os discípulos queriam. O propósito claro de Jesus Cristo jamais, irmãos, evitaria o sofrimento da cruz, como os discípulos queriam. Então, o método de Deus, com certeza, não foi o método dos discípulos. Os discípulos realmente tinham tanta dificuldade em entender Jesus. É justamente como nós temos. Cada um de nós temos que resolver este problema. A atitude de Jesus Cristo para com os pecadores. O segundo fato. Aparece nos evangelhos, irmãos, este fato notável é a inimizade dos religiosos. A inimizade deles. Porque notam bem, não foram os pecadores, não foram os revoltados, não foram os que nós esperávamos sejam, né? Não foram eles os pecadores e publicanos que se tornaram os inimigos mortais de Cristo. Pelo contrário, foram exatamente aqueles que nós jamais esperávamos. Foi justamente aqueles cujo propósito principal fora viver vidas de santidade. Foram os próprios homens de Deus que foram contra o Filho de Deus. E como podemos entender isto? É um dos paradoxos do Evangelho. Como podemos entender? Eu acho que seria muito errado por nossa parte pensar que todos os fariseus eram hipócritas. Sem dúvida não eram. Eles eram pessoas guiadas por princípios e virtudes notáveis. O motivo principal deles era simplesmente guardar a lei de Deus. E guardar a si mesmos puros do mundo, limpos do mundo. E eu não posso acreditar que eles não eram sinceros nisto. Mas que a hipocrisia do fariseu veio da própria religião de tentar guardar a lei, como é conosco, porque logo quando eu consigo guardar a lei, eu fico todo orgulhoso, não fico? Eu fico tão bonzinho, bonzão, meu tamanho deve ser bonzão. Eu fico tão bonzão que eu consegui agora obedecer a lei todinho, E logo eu dou graças a Deus, eu não sou iguais àqueles outros que não conseguem, não. Então a hipocrisia veio do próprio jeito de querer ser perfeito guardando a lei e achando que consegue isto. Mas neste ponto, irmãos, aparece a diferença entre eles e Jesus, e a diferença é fundamental. O propósito de Jesus era amar seu Deus, seu Pai, com todo o seu ser, e amar os outros com o mesmo amor, quer dizer, o amor eterno no coração de Deus. A religião dos fariseus era espécie de contrato com Deus, era espécie de negócio com Deus, era espécie de uma façanha deles. Era algo que eles faziam para agradar a Deus. Era como um espetáculo teatral
querendo mostrar para o mundo o pietismo deles, como eles oram bem, como eles fazem bem jejum, como eles dão o dízimo e tudo demais. Para Jesus, a vida era uma vida espontânea de amor genuíno. Então, por isso, parecia para os fariseus que Jesus estivera acabando com a lei e os profetas. Eles realmente não podiam entender esta atitude de Jesus. Mas na realidade, Jesus foi muito além e muito acima de qualquer retidão da lei. Por exemplo, em Mateus 22, começando com o versículo 35, um dos fariseus, um professor da lei, querendo pegar Jesus em alguma falta, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame o seu próximo como a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinos dos profetas dependem destes dois mandamentos. Que Jesus foi muito além da lei de Moisés e dos profetas. Então seria um equívoco enorme para nós pensarmos que os fariseus desapareceram logo após a morte de Cristo, ou que não existisse herdeiros deles hoje. Claro que existe, porque a verdade, irmãos, que há muito do fariseu em cada um de nós. E com isso eu não quero dizer que nós somos hipócritas, não somos, não. Somos sinceros. Melhor, eu quero dizer com isto, que nós gostaríamos de reduzir o cristianismo a um código, a uma lei para obedecer, só isso. Nós gostaríamos de ter uma igreja e reduzir, parece que seria muito mais simples para nós, reduzir todo o cristianismo a simples uma ética, uma façanha nossa. Temos medo de arriscar ser invadidos pelo amor de Deus. Nós temos medo de fazer parte de um amor que é tão vulnerável. E nós não temos que olhar longe para achar cristãos que têm tentado subjugar e reduzir e regular aquele que jamais podia ser subjugado e regulado. Ninguém gosta de arriscar-se, ninguém gosta de ser desapontado, de ser magoado, de sofrer, claro. Deve ser algo em nós, a nossa própria defesa da natureza, um mecanismo de defesa instantâneo dentro de nós. Ninguém dentro de nós gosta de ser vulnerável ao amor. Melhor, nós preferimos condenar os outros. É algo dentro de nós, irmãos, que gosta de classificar os outros, que gosta de chorar em vez de amar, que gosta de reclamar em vez de sofrer, que gosta de vingar em vez de perdoar. A primeira reação nossa é sempre esta. É sempre uma reação de vingança, de ciúme, de raiva. Lembra-se aquele incidente em que Simão Pedro queria regular o infinito
Mateus 18, 21. Então Simão Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Quer dizer, pecou contra Pedro, né? Ele não fez nada, ele é inocente. E ele, sendo bastante generoso, ele perguntou a Jesus: 7 vezes, hein? Nós sorrimos quando lemos isto, sentindo superiores até ele. 7 vezes. Pedro esta vez caiu numa boa, não foi? Nós sorrimos lendo isto, perguntando como era possível Pedro fazer isto 7 vezes só. Nós fazemos isso sorrindo, irmãos, sem perceber que nós tentamos fazer o mesmo. Nós temos a mesma atitude de São Simão Pedro. Só nosso problema, irmãos, nós nem conseguimos perdoar a primeira vez. Essa é a base de nossa fofoca, não é? É como a gente gosta um pouco de fofoca, não é? Faz bem a gente meter pau nos outros, não é? Criticar e falar mal dos outros. Como é grandioso o amor de Deus. Oh, irmãos, como é generoso este amor de Deus. Como é magnífico. Como é humilhante este amor de Deus. Como é vasto, sem limites. E até, irmãos, nós conhecemos algo deste amor ilimitado de Deus. Nunca vamos compreender o conflito entre a religião dos fariseus e de Jesus Cristo. Terminando, deixe-me perguntar: você acha que nós podemos conhecer este amor de Deus? Este amor incondicional? Certamente sim. Como? É isso que o apóstolo João está nos dizendo em nosso texto bíblico. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, porque Deus é amor. Vemos que este amor de Deus não é realmente diferente em qualidade, que nós não podemos reconhecermos quando encontramos. Quem ama é filho de Deus, conhece a Deus. É o amor que já conhecemos. Você ama já, claro. Eu amo. Por isso nós conhecemos Deus. Só o amor de Deus é certamente maior, é certamente mais alto, melhor, mais esplêndido, mais generoso, mais vasto, mais profundo, mais de tudo do que o nosso amor que nós conhecemos, mas não é diferente não. Mesmo assim é amor. O mais precioso de tudo, o mais eterno de tudo. E este amor já conhecemos. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Oremos. Damos-te graças ao Pai por este trecho de São João. E a esperança que nos dá, ó Pai, de saber que já estamos possuindo o Teu amor, mesmo limitado em nossas vidas. E pedimos-te, ó Pai, de aumentar, de fazer perfeito este Teu amor dentro de nós. Nós podemos viver realmente, ó Pai, vidas envolvidas com os outros. Perdoa-nos onde estamos errados e
onde estamos frios, onde temos tanta dificuldade em deixar este amor dominar-nos. E nesta hora de tomar a ceia do Senhor, ajuda-nos simplesmente a receber destes elementos do pão e do vinho o teu amor para conosco, a maior prova de toda a história, a tua paixão na cruz. Oramos no nome de Jesus. Amém.